Olá, caia na rotina, estudando diariamente a Palavra Divina com auxílio da lição da Escola Sabatina. Bom dia para você que mais uma vez aqui está comigo para juntos estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus. Não se esqueça que o melhor estudo é aquele individual, você e Deus buscando ali recursos de alimento espiritual em sua Santa Palavra. O texto hoje, o título, na verdade, é Textos e Contextos, ok? Gente, o contexto ele é uma circunstância essencial na produção de textos. Ele corresponde ao conjunto de conjunturas materiais, abstratas, que vão rodear um acontecimento ou fato. Assim, o contexto são todas as informações que acompanham o texto, modo pelo qual as ideias se encadeiam no discurso. Desta forma, o contexto ele corresponde ao ambiente físico ou situacional e pode ser uma referência histórica, social, cultural, familiar. Para compreendermos a mensagem de um texto, nós precisamos estar a par do contexto ao qual pertence. Isso para que a mensagem transmitida pelo locutor, o autor emissor, seja inteligível para o interlocutor, que é o leitor-receptor. Todos os textos têm contextos, não só a Bíblia, e todos eles devem ser interpretados considerando o contexto. Quer um exemplo bem atual na televisão brasileira? Ouça a Globo e depois a Record. A mesma notícia será dada de modo diferente, porque cada uma dessas emissoras tem seus interesses particulares e se valerá dos fatos para defender esses interesses. Deus também, quando inspirou os homens santos para escreverem a Bíblia, tinha seus interesses, sem dúvida, que sabemos quais são. Que aqui nós tenhamos uma vida salva em Cristo e uma conduta a viver pós isso, para a honra e glória dele. Temos também inúmeras situações na Bíblia que devem ser pensadas em seu contexto amplo e no mais restrito. Por exemplo, os israelitas escravizados no Egito. Por que eles foram escravizados ali? Por que os irmãos de José o venderam? Foi por tudo isso que Deus fez a obra? Não, porque Deus tinha um plano de formar uma grande nação fora da influência dos maus cananeus. Eles eram tão maus que deveriam ser destruídos, como a turma lá de Sodoma e Gomorra, ainda no tempo de Abraão. E o povo de Deus deveria ser formado ainda. Qual seria o melhor lugar para formar esse povo? Entendeu? Deus, no comando, ele precisava tomar as rédeas. E por que Deus permitiu que fossem escravizados? Para que os tirasse dali com grande glória e demonstrasse a eles e aos demais povos quem eles eram e quem era o seu Deus. E assim por diante. Os fatos muitas vezes formam uma corrente que deve ser considerada. E ainda devemos considerar mais. Por exemplo, que Deus é amor, que ele nunca erra, embora possa parecer assim. Que nos tem como filhos, que nos ama a ponto de vir seu filho, que é Deus, tornar-se como um ser humano para morrer por nós. Esses são dados do contexto amplo para se entender bem a Bíblia. Quem não considerar esses dados vai encontrar só assuntos para criticar nesse sagrado livro. Vai até condenar Deus. Vamos ao exemplo da lição. A lição dá o texto lá de Gênesis. Criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui lendo que Deus criou homem e mulher e chamou de homem os dois, está se referindo a ser humano, à humanidade, homem gênero, não homem do sexo masculino. É bem fácil constatar isso. Agora vamos a outro texto. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Gênesis 2, 7. Aqui não aparece a Eva, como no texto acima. Ela não aparece no contexto desse verso. Então claramente se refere ao homem sexo masculino, o pai de toda a humanidade. Portanto, o ser humano que logo mais se ligaria à sua mulher. Não é o homem genérico que identifica igualmente homem e mulher. Entendem as diferenças? Mais um texto do mesmo assunto. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá.
Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie, que lhe corresponda. Depois que ele formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor os trouxe ao homem, né? Criou ali todas as animais para Adão, de repente, sentir a necessidade de alguém, né? Que ele chamaria futuramente Eva, porque de suas costelas Deus formou ali a mulher. Todavia, né, anterior, o homem estava ali, sem alguém que o auxiliasse. Então, o Senhor, ao criar Eva, ao dar ali um profundo sono, né, em Adão, a história, quando esse dormia, tirou-lhe uma dessas costelas, já referi, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Então, disse o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Nesse texto, mais uma vez, vemos tratar-se do homem, pai da humanidade, marido de Eva. Portanto, do homem, do masculino, e Eva no feminino. Obviamente não se refere a homem genérico, que representa, como sabemos, homem e mulher. Aliás, aqui Deus até fez o homem sentir falta, né, da esposa, como eu disse. Bem, é isso, gente. A gente precisa ter esse feeling, podemos chamar assim, esse entender os contextos de que as palavras estão inseridas para que não nos torne uma armadilha de formarmos conceitos que nós mesmos estamos criando na nossa cabeça. Portanto, fique aí essa minha dica da lição, e que ao lermos a sua palavra tenhamos mais atenção nessas contextualizações, onde são colocadas aí ponderações de um significado, de outro, e que entendamos, à luz do Espírito Santo, sempre orando a Deus, pedindo sabedoria, para que Ele nos dê o entendimento correto de sua palavra e vivamos à altura desse chamado que Ele nos colocou para sermos filhos seus e representantes nesse mundo. Tchau, vou nessa.